Mas para começar, nós vamos aqui conversar e mostrar o trabalho que resultou de um documentário. São as benzedeiras do azeitão. Gente, essa história... Ela conta, nesse documentário, conta a história aí de 7 benzedeiras do interior do Maranhão. O documentário é fruto de um trabalho da pesquisa realizada pelo professor e também pesquisador Reinaldo Moraes Guimarães. E é ele que eu vou ter o prazer de receber nesse exato instante aqui na nossa casa. Chega aí, Reinaldo. Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa casa. Por favor, fica aqui à vontade junto com a gente. As Benzedeiras do Azeitão. Esse é o nome do seu documentário, né, Reinaldo? Exatamente. Como é que você conheceu essas benzedeiras? Como é que você conseguiu chegar até elas? Na verdade, isso é uma história de todas as pessoas das pequenas cidades do Nordeste, né? Que os pais sempre recorriam a essa tradição das benzedeiras, principalmente quando a medicina não era tão acessível, as cidades pequenas não tinham acesso a médico. Então as pessoas recorriam muito a essa tradição da oralidade, né? Que era recorrer àquelas pessoas que tinham posse de conhecimentos ou repassados através dos seus antepassados para curar moléstias do corpo, psicológicas, males rotineiros. E é muito presente aqui no Maranhão, né? A gente sabe que não só lá em São Domingos do Azeitão, mas em tantos outros estados, outros municípios. Principalmente no Nordeste, né? Essa é uma realidade típica do Nordeste, porque é um apego muito forte à religiosidade, a questão, os elementos da natureza, que é muito forte. Então, é uma realidade muito presente nas cidades pequenas. Na minha pesquisa, eu imaginava que estava desaparecendo, eu tive que mudar o enfoque do documentário, porque ainda é muito presente, muito forte. Então você se surpreendeu com essa resposta, Na verdade, eu me surpreendi, porque a intenção era eternizar, através de um documentário, essa tradição que deveria estar desaparecendo, mas que ainda é muito forte. O ponto principal que eu encontrei são outras pessoas que não se interessam em aprender para perpetuar essa tradição. Mas... Isso é interessante. Se aprende ou você já nasce com aquela vocação para você ser uma benzedeira? Pois é. No projeto de pesquisa, o que nós percebemos é que ela é transmitida dentro da questão familiar. Então é quase que hereditário. O pai ensina o filho, a mãe ensina a filha, só que as novas gerações, algumas têm um certo preconceito em admitir ou serem vistas como benzedeiras, como pessoas que tratam o mal através de orações. Então tem que ser um trabalho de conscientização, de esclarecimento, para que essas novas gerações compreendam a importância dessa tradição que é a cultura, né? Que é cultural. Você chegou a vivenciar ali o momento de uma benzedeira em ação? Sim, nós Isso foi registrado? Foi registrado. O nosso doc é um curta-metragem de até 15 minutos. Nós temos 10 horas de gravação para captar em 15 minutos um trabalho na linha de edição. E como é que funciona, mais ou menos, o processo em si? O que elas usam? Elas usam algum material, alguma coisa? Na verdade, são os elementos da natureza que elas usam. Ou água, fogo, plantas, olha, apenas a questão do vento, tem a questão de onde o sol está, de onde o sol não está. Elas usam, por exemplo, para tirar a insolação, que é aquela dor de cabeça, que a pessoa passou o dia no sol quente, que sente dores, então elas usam água bentificada, que elas mesmas fazem as orações, elas oram na cabeça da pessoa, e a partir daquilo, a pessoa tem que estar muito imbuída de fé, de crença, para quem está recebendo, né, aquela oração. Porque a pessoa, a benzedeira, ela já é uma sujeita de posse da fé. Então, a pessoa que procura tem que ter fé. Elas têm fé e acreditam e dizem que dá resultado. Olha, eu acho que eu estava até ainda há pouco conversando isso. A gente está mostrando aí algumas imagens. Pode botar, meninos, enquanto a gente conversa. Eu acho que, inclusive, eu estava conversando ainda há pouco com o Davi, nosso repórter. De fato, deve funcionar muito, porque, assim, a tradição não morre por conta disso, porque as pessoas continuam acreditando e é um ciclo, né? Isso, um dos exemplos mais típicos e mais forte que nós vemos são as crianças recém-nascidas, aquelas que nascem com uma característica muito chamativa, tipo o olho muito azul, muito verde, uma criança muito para o estilo que as pessoas têm como belo, como bonito. Elas saem para a rua, as mães saem para passear e a criança chega molezinha, é o famoso enfadada, quebranto, né? Que é o famoso quebranto. Mal olhado. O mal olhado. E as mães recorrem a essas benzedeiras e as crianças, ligeiramente, elas ficam mais fortes, mais fortalecidas, rejuvenescidas a partir desse ritual. Olha, por exemplo, nessa imagem aí a gente está vendo um rito, um momento em que ela está... Ela está levantando a arca de uma criança.
são pessoas que têm alguns problemas de coluna, que têm problemas no corpo, que diz que a arca está caída. Então elas fazem uma oração com um tecido e elas... Aí ela amarra Ela ali, amarra, né? ela mede primeiro no pulso da criança, aí mede dos dois lados, mede no tronco e depois ela coloca um tecido em torno da cintura da criança e reza, faz uma oração e levanta. E depois disso ela faz a mesma medição nos pulsos e no tronco e ficou normal. Nossa, você presenciou Presenciei. tudo isso? Como eu sou do interior, eu sou filho de São Domingos do Azeitão, então toda a minha... Você é morador, você sou... é nascido em Nascido São Domingos do Azeitão. Saí como todos os outros para me formar fora, na capital, me formei e resolvi voltar para a minha cidade. Que interessante. E aí que você foi resgatar essas tradições. Pouco dessa tradição. É porque as cidades nordestinas, as maranhenses, em modo especial, elas ganham algum destaque ou na mídia, ou em algum projeto, ou em alguma classificação através de algumas coisas trágicas, né? Por exemplo, a minha cidade, no ano de 2013, teve a pior escola do Brasil, que foi o Colégio aqui de Lisboa. Então, tem uma baixa autoestima. Então, quando sai alguma notícia de corrupção, é de crime. Então, a gente está tentando mostrar que nós temos outras características, outras imagens, que é a questão da cultura, da tradição. Temos muito mais a revelar que não seja péssimos índices, né? Exatamente, que não seja coisa que nos envergonhe. Nós temos coisa que nos dá orgulho, que nos dá força, que nós podemos mostrar. E essa história das benzedeiras do Azeitão é o que nós buscamos mostrar para o Maranhão e para o Brasil, porque é um projeto de cunho nacional, de nível nacional, que vai ser exibido e distribuído para universidades, ONGs, instituições. Agora, elas se identificam com alguma religião ou isso é um rito que acontece em paralelo? Onde se trabalha com a fé e não necessariamente com alguma conexão com religião? Por incrível que pareça, eu tive outros trabalhos de pesquisa na área da Umbanda e do Candomblé, onde o senso comum, as pessoas são levadas a crer que essas pessoas que trabalham com o ocultismo ou com elementos da natureza são pessoas descrentes, o que é uma utopia. São pessoas extremamente católicas, cristãs, melhor dizendo, são extremamente cristãs, que recorrem aos santos da Igreja Católica, ao Criador, Deus e Jesus. Elas são extremamente católicas e elas se compreendem como pessoas intermediadas de um processo de transição, ou seja, entre a patologia e a cura. Então elas são muito conscientes desse papel que elas desempenham e extremamente cristãs. Agora, sabe o que eu estava pensando, Reinaldo? Vai ser exibido na própria cidade, não é isso? Vocês vão colocar, vai ter um caminhão, um aparato ali para que... Tem todo um roteiro. Eu volto para o Rio de Janeiro. Primeiro ele é lançado no Rio de Janeiro, na Petrobras, que é o patrocinador exclusivo. Certo. É lançado no Rio de Janeiro. Depois tem um circuito nacional, que são 20 cidades do Brasil apenas que foram selecionadas. Aí tem um caminhão com estrutura de cinema oficial, a tela oficial, cadeiras, luz, som, para ser lançado na própria cidade, para a própria comunidade. É um cinema itinerante, exatamente, né? Pode levar para qualquer lugar. A própria cidade se reconhecer e se enxergar como parte importante de uma cultura que não morre. Olha, é bom porque aí eles vão se ver numa outra posição, né? Exatamente. Como protagonistas, exatamente, né? Como uma história, né? Que seja bem positiva para eles, que mostre realmente a realidade deles. Agora, sabe o que eu estava pensando, Reinaldo? De repente, através de um documentário desse, a gente sabe que a fé leva pessoas em busca de tudo que você possa imaginar. Ainda mais quem vive ali com algum problema, quem está em busca de uma cura, seja da alma, seja do corpo. De repente, a gente pode até, a partir do teu documentário, iniciar um movimento de pessoas em busca das benzedeiras. Exatamente. Você já pensou sobre isso? Pois é, eu imagino que depois da exibição lá em São Domingos do Azeitão, da transmissão pela TV, pela uma TV pública que será exibido, eu penso que a procura deve aumentar, as pessoas pelo menos por curiosidade. Às vezes pessoas até de outros estados, né? Ou então aqui da capital, mas a partir do momento que tem um conhecimento, já vão em busca. Já vão ter uma referência, né? Exatamente. É uma referência para tentar compreender, porque já tinham ouvido falar, o avô tinha ido, a mãe, mas que não faz parte dessa contemporaneidade, dessa loucura dos grandes centros, das grandes cidades, passa a se tornar uma referência, uma procura, quando as pessoas ouvirem falar ou passarem por nossa região. Inclusive, esse turismo religioso é muito importante quando acontece esse tipo de fato, né? Quando acontece um milagre, né? Onde as pessoas, nossa, aconteceu determinada situação que é caracterizada como um milagre,
A gente vê a quantidade de romeiros, de pessoas assim que invadem aquela cidade em busca daquele conforto. Daquele conforto, né? Em busca daquele mesmo sentido que é a fé e a crença. Então, de repente, nós vamos ter aqui no Maranhão as benzedeiras de São Domingos do Azeitão. Quem sabe, né? É uma proposta. É uma proposta, é uma certo, ideia. bem. Acho que as benzedeiras vão se sentir muito prestigiadas. O mais importante é isso, é fazer com que essas senhoras, que geralmente elas são pessoas acima de 60 anos de idade, elas se compreendam, elas se entendam como pessoas importantes da comunidade e não apenas como aquela pessoa que os sujeitos recorrem apenas quando estão com dor de cabeça, com um mal olhado, com alguma coisa, mas que sejam pessoas protagonistas daquela realidade, daquela cidade. Quem é importante são as pessoas, são os cidadãos e não empresários, não políticos, nem intelectuais. São a própria pessoa que faz a história de sua cidade, que são os protagonistas daquela cidade. A maioria delas cobram ou faz isso mesmo apenas por É uma regra devoção? comum, é uma regra comum. Elas não cobram, elas não podem cobrar por esse atendimento. Se a pessoa que procurou entender, fazer tipo algum agrado, alguma lembrança, algum presente, elas aceitam, mas não como forma de pagamento, não pode ser. Muito legal, Reinaldo. Olha, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Estou curiosa, inclusive quero assistir aqui na nossa cidade. O segundo semestre agora vai ser lançado no Rio de Janeiro e depois no Circuito Nacional a gente marca um outro momento para estar apresentando um filme já compactado. Que bom, obrigada, viu? Boa sorte para você. E olha, não sei se estamos chegando até lá, mas um beijo aí para todas as benzedeiras, para toda a comunidade, para todo mundo lá de São Domingos do Azeitão, viu? Um beijo gigante mesmo para todo mundo de lá. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, é super rápido. Você aí do outro lado é nosso convidado para participar conosco através da nossa fanpage. O endereço você já sabe, facebook.com/programa.chegaí. Eu vou, mas eu volto já. Segura aí.